Meu caro pastor Soares, eu tenho dificuldade em crer no castigo eterno, uma desumanidade. Essa solução ferina, com certeza, não combina com Deus, fonte da bondade. Deus é fonte de bondade, procede a declaração. Esse sendo um atributo que causa admiração, junto à bondade também. Veja que justiça tem o eterno Deus de Abraão. O que Deus faz se baseia na bondade e na equidade. Não seria bom nem justo da parte da divindade, mostrarei nas Escrituras, deixar suas criaturas a sofrer na eternidade. Em 33, verso 11 do livro de Ezequiel, Deus disse não ter prazer na morte de um infiel. E quem do mal se apartar, Ele pode perdoar, por ser Deus justo e fiel. Eu concordo plenamente, mas com outro entendimento. Deus não tem prazer na morte. Morte é aniquilamento. O verso me dá suporte. Vida é vida, morte é morte. Não permanente tormento. O aniquilacionismo é difícil defender, pois é lá no Apocalipse que faz a gente saber. 14, 11 para frente, explica completamente ser eterno esse sofrer. O livro do Apocalipse requer interpretação. Contém figuras e símbolos de rica conotação. Besta não é animal, nem o castigo final é de infinita extensão. Capítulo 25 do Evangelho de Mateus, o verso 46, lá na palavra de Deus, fala do castigo eterno. Jesus fala do inferno nos ensinamentos seus. Em Hebreus 6, verso 2, fala do eterno juízo, eterno nas consequências, assim vê quem tem bom siso. E da eterna punição, a mesma interpretação, façamos, pois é preciso. Hebreus capítulo 6 faz parte do mesmo time dessa doutrina que é básica, que a palavra bem exprime. Fala da condenação e da eterna punição para quem da fé se exime. Hebreus 9, verso 12, traz de eterno igual visão. Diz que Cristo efetuou nossa eterna redenção. Eterna nos resultados, não em tempos não contados. Não há outra explicação. Segunda carta a Timóteo tem uma declaração. No capítulo 1, verso 9, entra em ação. Diz, antes do tempo eterno, para nos livrar do inferno, Deus preparou salvação. Exemplo de fogo eterno, a Bíblia mostra em Sodoma. Judas 1,7, portanto, ao argumento se soma, se contrapõe ao engano que pregou Tertuliano, antigo bispo de Roma. Exemplo do fogo eterno, isso foi bem colocado, pois Sodoma pereceu e as cidades ao seu lado, pois o julgamento eterno e as agruras do inferno terão pior resultado. Como Deus suportaria, sendo bom e onipresente, ouvir de alguém que padece o choro, o ranger de dente, e no fogo inextinguível presenciar dor horrível dia e noite, eternamente? Antes que Tertuliano existisse nesse mundo, Jesus falou sobre o inferno de modo forte e profundo. No final de Marcos 9, a cena muito comove o sofrer de um moribundo. Lendo com muita atenção o texto que foi citado, Jesus fala em corta-mão, em olho sendo arrancado, também em verme mortal. Nada ali é literal, o sentido é figurado. Esse fogo especial que por Deus foi preparado foi para o diabo e seus anjos, como bem está registrado em São Mateus 25, 41, como um trinco numa porta bem montado. Jesus não falou de inferno na medieval visão. A geena nos seus dias não passava de um lixão. Tudo cinza ali virava. Desse modo ele ilustrava a final destruição.
Era no vale de Hinnom, onde o lixo lá queimava. Jesus, pegando a figura, a doutrina reforçava, mostrando ser literal o resultado do mal, assim o inferno ilustrava. No lixão comunitário, onde fogo sempre havia, os vermes não se acabavam, mas tudo que ali caía apodrecia ou queimava. Vivo a sofrer não ficava, em cinzas se convertia. Sim, era mesmo um lixão queimando constantemente, sendo o lixo renovado, queimava no fogo ardente. E diz lá que não se apaga, isso ao juízo propaga, alertando a toda a gente. Lá em João 3,16 é bem fácil perceber que o prêmio da vida eterna é subordinado ao crer. Quem não crê perecerá, ou seja, se acabará, não ficará a sofrer. Esse texto é mesmo chave para a evangelização. Quem crê não vai perecer, obterá a salvação. Tem morte material e a segunda no final, que é a eterna prisão. Há diferentes sentidos para algo eterno e infinito. Infinito enquanto dure, diz um poema bonito. Jesus não suportaria dia e noite, noite e dia, ver alguém gritando aflito. O pecado ofende a Deus, por isso ele fica irado. Está em 12:19 de Romanos registrado. A mim pertence a vingança. Podes ter nisso esperança, que será concretizado. Pastor, em Romanos 12 a temática é diferente. Se o inimigo tem fome, Deus quer que a gente o alimente. Verso 20 é referência do fogo na consciência pela ação benevolente. Esse fogo é o do bem que, repreendendo algo mal, como tem também o fogo existente entre um casal. Se desse fogo, o do amor, nada tem com o horror do eterno fogo infernal. Entre nós dois na peleja eu vejo a coisa esquentando, porém o fogo da língua nós estamos controlando. Mas isso é parte do jogo, pois quem fala sobre fogo pode acabar se queimando. Pecado tem consequência e traz punição total, sendo que Cristo pagou na cruz por nós esse mal. João 3,16 alerta: quem crê tem redenção certa, não verá ira eternal. Deus pede em Romanos 12 que paguemos mal com bem. Ora, se Deus é amor e age como convém, não iria nos pedir para desse modo agir, depois torturar alguém. Alguém será torturado com essa pena eternal, e não será inocentado qualquer que pratique o mal. Lá em 34:6, Êxodo, por sua vez, deixa a solução final. Pastor, se reler o texto com olhar criterioso, verá que fala de um Deus que é misericordioso, bondoso, cheio de amor, e não de um torturador e inquisidor monstruoso. Os diversos atributos de justiça e de bondade não poderão permitir penetrar no céu maldade. Por isso Cristo sofreu, pagando o pecado meu por toda a eternidade. No céu não entra maldade, isso não discutiremos, nem no céu nem fora dele qualquer mal avistaremos. Será como se o perdido nunca tivesse existido. Em Obadias 1, lemos. Em Apocalipse 6, verso 9 e 10 eu li, sobre os clamores dos mártires que sofreram muito aqui, pedindo a intervenção que Deus com a sua mão castigasse o mal ali. Fala do clamor dos mártires, figurativo para mim, tal como o sangue de Abel que clamou contra Caim. Mas na tese pouco implica, Deus vinga, mas não aplica uma tortura sem fim. Hebreus 9:27 tem um alerta e aviso, pois diz que depois da morte segue-se logo o juízo. Para quem não está preparado, é trágico o resultado, com eterno prejuízo. Romanos 6:23 deixa claro esta verdade.
Só através de Jesus Cristo temos imortalidade, bênção dada no Calvário. Já a morte é o salário da pecaminosidade. O salário do pecado certamente a morte é. O dia em que Adão pecou, morreu ou ficou de pé? Veja que morte em ação foi também separação, saiu do jardim até. Ao contrário do que disse a serpente ou Satanás, há no texto original uma ideia perspicaz, que deixa o exegeta pasmo. Trata-se de um pleonasmo que é morrendo morrerás. 2 Pedro 2,4, verso 9 também, mostra anjos que pecaram e consequências já têm, pois estão presos no inferno e o julgamento eterno para eles ainda vem. Os anjos ou mensageiros presentes na citação se encontram presos nas trevas, de fogo não há menção, nem de dor ou de violência. Só após divina audiência irão ter a punição. Lá em Mateus 25, o relato já foi dado, no verso 41, como lá está registrado. Para eles o fogo eterno, equivalente ao inferno, por Deus já está preparado. 2 Timóteo 1,10, tocante afirmação faz. Nos diz que a imortalidade é o Evangelho quem traz. A vida eterna é um presente que Deus dá gratuitamente aos promotores da paz. Quanto à imortalidade, procede a afirmação, isso é para a vida eterna, para com Deus ter comunhão, mas sim irá perdurar todos em qualquer lugar, mesmo sendo em punição. Se Deus, sabendo o futuro terrível da humanidade, a fizesse indestrutível, seria grande a maldade. Criar um ser imorrível, somente um Deus insensível faria sem ter piedade. Em Gênesis 1:7, claramente o texto diz que na sua semelhança criar o homem Deus quis. O livre-arbítrio lhe deu, pois era desejo seu vê-lo para sempre feliz. A Bíblia diz: Deus não é homem para se arrepender, já sabendo as consequências do que queria fazer, sendo um justo Criador, não promoveria dor infinita em nenhum ser. Foi por sua própria escolha conhecer o bem e o mal, desobedecendo a Deus, fugiu do plano ideal. Morreu espiritualmente, assim levou toda a gente à depravação geral. Verdadeiro livre-arbítrio dado à espécie decaída é quando Deus diz: proponho para vocês morte ou vida. Ninguém pediu para nascer, muito menos para sofrer em proporção desmedida. O homem vai para o inferno levado por seu pecado, como resultado lógico do seu viver desregrado, por não querer receber o dom da vida por crer no Cristo ressuscitado. De acordo com essa crença nos castigos infernais, não existe morte eterna, pois já somos imortais. Em João 11:26, Jesus diz que se não creis, para sempre morrerás. A morte é separação e não cessar a existência. Gênesis 2:17 diz isso com excelência, pois em Eva e em Adão foi feita a demonstração, ficando como evidência. Em morrendo morrerás, a original expressão, o autor mostra que o processo que leva a humana extinção se dá paulatinamente. Morremos diariamente, como ocorreu com Adão. Existe a morte que é física e a espiritual também, e por fim a morte eterna que para o perdido vem. As primeiras têm saída de mudar enquanto em vida, só que para a última não tem. Romanos 6:23 diz que a morte é o salário. Morte é cessação da vida, como mostra o dicionário. Mas para quem acredita numa tortura infinita, morte se torna o contrário. Se morte é cessar a vida, é preciso esclarecer, pois Elias, o profeta, subiu ao céu sem morrer. Em 2 de 2 Reis, verso 11, assim lereis e podereis entender.
Elias nos apresenta prototípica exceção, apesar de pecador, obteve a remissão. Por fé no Cristo vindouro, garantiu o seu tesouro, vida eterna é o seu quinhão. O mesmo foi com Enoque, que para si Deus o tomou. Está lá no livro de Gênesis, foi Moisés quem registrou, pois em 5:24, como cena de um teatro, o texto assim nos mostrou. Hebreus 11:5 explica de maneira magistral que a vida eterna de Enoque não era incondicional. Pela fé ele a alcançou, para si Deus o tomou, fez-se imortal o mortal. Atos 7:55, 59 também, relata acerca de Estevão, e informação lá tem, que morrendo viu Jesus e subiu na sua luz para morar no céu. Amém? Porém, no verso 60, o escritor esclareceu que após ser apedrejado, o apóstolo adormeceu. Antes a vida entregou, de espírito ele a chamou, não diz que ao céu ascendeu. Então Jesus se enganou ao se colocar de pé para receber o mártir que morreu firme na fé, pois ele, sendo o primeiro, com um gesto verdadeiro, sendo elogiado até. Espírito ou pneuma tem amplo significado, lembra a palavra pneu, de pneuma derivado. Espírito é vida e é ar, abstração milenar, parte do jargão sagrado. Segunda carta aos Coríntios 5:8 lá nos diz que o crente deixando o corpo com Cristo vai ser feliz. Falando acerca da morte, sendo por fé e não por sorte, relatar São Paulo quis. Paulo quis deixar o corpo espinhoso e deformado, que adoece, que envelhece, sonha em ser arrebatado, para viver eternamente, não mais faminto e doente, num corpo glorificado. Moisés morreu e logo Deus fez o seu sepultamento. Muito depois, com Jesus, teve o aparecimento. Foi na transfiguração que os três estavam então, gloriosos a contento. Deus mesmo guardou Moisés em lugar não revelado. Judas 1:9 nos diz que o corpo foi disputado por Miguel e Satanás, mostrando ao leitor sagaz que ele foi ressuscitado. 1 Reis 17, até o verso 23, o filho de uma mulher volta a viver outra vez. A questão logo é de fato, como explicar esse ato que o profeta de Deus fez? Alma em hebraico é nefesh e é mortal, escrito está. Significa pessoa, vida que Deus tira ou dá. Nos ensina Ezequiel que a alma, sendo infiel, com certeza morrerá. Tá certa a palavra hebraica para alma de verdade. Sendo assim cada pessoa que compõe a humanidade. Só que na antropologia tem uma tricotomia que expressa a realidade. A corpo, a alma e a espírito a Bíblia faz referência. Feito um banco de 3 pernas, mantém de pé a existência. Alma e espírito se fundem, na linguagem se confundem, mas expressam nossa essência. Lá no juízo final, depois da ressurreição, Apocalipse 20 diz que tem graduação. Me diga com fé e firmeza, como aí tem a defesa da chamada extinção? Como diz no verso 12, irão ser sentenciados, de acordo com suas obras, não igualmente tratados, numa infinita tortura. Irão pagar a altura dos seus crimes e pecados. Mas com a tal extinção só haveria igualdade. Não fará nenhum sentido se a mesma atrocidade não for feita no final, retribuição do mal por toda a eternidade. Em Lucas 12 nós temos metafórica explicação. Muitos ou poucos açoites os ímpios receberão, até a morte final. Tudo proporcional à culpa do não cristão. Em Apocalipse 20, lá a cena é muito clara, pois há um grande trono branco de uma forma muito rara. Verso 11 em diante diz
que tem um grande juiz, do qual ninguém se ampara. Até juízes terrestres que pecam por natureza, dão diferentes sentenças, a uns tratam com dureza, dão a pena capital e com amparo legal punem outros com leveza. Existe a prisão perpétua, também pena capital, formas diferenciadas do homem punir o mal. No caso do Deus eterno, fez o fogo do inferno e a punição perenal. Gálatas 6, verso 8, ilustra com precisão. Diz: quem semeia na carne colherá destruição. Quem no espírito plantar, vida eterna irá ganhar. Morte ou vida é o galardão. E a lei da semeadura, que aí está em ação, um claro exemplo do caso é um sujeito beberrão, que o seu corpo se destrói e ele nem sente que dói, e finda na perdição. O verso não se limita a coisas materiais. Quem não bebe também morre e nem sempre vive mais. O bom fruto da semente é viver eternamente, ao contrário dos carnais. Tá certo, não se limita à situação carnal, pois quando Adão e Eva decidiram pelo mal, no mesmo dia morreram e depois também sofreram a morte material. 1 João 5,11 sobre o tema lança luz. Diz que a vida eterna é dada só a quem crê em Jesus. Verso 12 enche a medida. Quem tem Jesus tem a vida, quem não ao pó se conduz. O corpo ao pó se conduz e o espírito a Deus subiu. A ele vai prestar contas quem leu o texto então viu. No livro de Eclesiastes, a doutrina que negastes, em 12:7 fluiu. Espírito é ruach. Lá no Antigo Testamento, em Eclesiastes 3, ele aparece a contento por fôlego traduzido, pois é vasto o seu sentido, sopro, ar, vital alento. Gafanhotos sairão de um poço que é infernal, e demônios gigantescos causando aos homens o mal. Apocalipse 9 reforça e jamais remove que o inferno é sim real. Há em Apocalipse 9 alegórica narrativa. Apresenta o sexto selo com linguagem criativa. Fala de coisas da terra, de tragédias, dor e guerra, de forma figurativa. O corpo, a alma e o espírito, base na escritura tem. Carta aos Tessalonicenses 5:23 convém que o estudioso leia e sem fazer cara feia, no final diga um amém. Todo ser que habita a terra é chamado alma vivente. Todos eles têm espírito, mostra a Bíblia claramente. Conforme Jesus explica, o espírito é o que vivifica e tem sentido abrangente. Em Gênesis 35, um incidente se deu. No versículo 18 foi quando Raquel morreu. Se sua alma não saiu, como o texto concluiu, o que foi que aconteceu? Alma aqui quer dizer vida, dentro da hebraica expressão. Nos diz que Raquel morreu, não tem qualquer relação com crenças medievais de que há almas imortais sob eterna punição. Segunda carta aos Coríntios 12, 1-5 relata sobre um homem indo ao céu e o texto todo arremata. Paulo disse não saber se no corpo ou fora ser, a crença ele não delata. No corpo ou fora do corpo, nem mesmo Paulo sabia. Também não nos diz que o espírito ou alma imortal seria. E o nosso tema central é refletir sobre o mal de uma infinita agonia. Em lá de Apocalipse, Jesus fala para João, diz que da morte e do inferno tem as chaves na mão. Verso 18 relata a doutrina que é exata, o inferno e a punição. Eu vejo as chaves da morte e do inferno em boas mãos. Ele é o que abre, o que fecha, sempre com projetos sãos. Alicerçados no amor, não terá prazer na dor eterna dos não cristãos.
Um cristão disse a um ateu acerca da eternidade: não tenho nada a perder se nada fosse verdade. Mas se for, como será com você chegando lá, topando a realidade? O e se pode ser usado por qualquer religião. Há quem use esse argumento na defesa do Alcorão. Morte ou vida permanente é sentença coerente com divina compaixão. Ainda bem que nesse caso, o qual aqui debatemos, mesmo sendo diferente, mas a punição nós vemos, o que é base para somar e enfim se preocupar com o que somos e o que cremos. Gostaria de saber por que não quis explorar a história do rico e Lázaro, que parece comprovar o sofrimento sem fim. Foi vantajoso para mim tal argumento evitar. Nesse caso, Jesus Cristo deixou claro a atuação da vida depois da morte, antes da ressurreição. Um no inferno se queimando e outro já descansando no seio de Abraão. No caso do rico e Lázaro, uma parábola temos. O inferno encostado ao céu e almas com corpos vemos. Salvos e ímpios se falam, e os santos jamais se abalam, vendo os castigos extremos. Parece que Deus concede um corpo intermediário, lhes cobrindo com vestidos em caráter temporário, como em Apocalipse 6 nos mostra por sua vez esse bonito cenário. Essa história foi contada para judeus avarentos. Tem base em outras histórias, contém pagãos elementos. Não pode ser literal o seio descomunal de Abraão, nem os tormentos. O rico lá consciente, com a memória ativada, se lembra do que passou, não esquecendo de nada, sendo a antecipação da eterna condenação que vem no fim da jornada. Em 2 Pedro 3,16 diz com razão: na Bíblia há pontos difíceis, passíveis de distorção. Na hora de interpretar, a letra pode matar, gerar incompreensão. Por isso faz diferença a hermenêutica adotada, pois figura de linguagem fartamente é encontrada. Só que o sentido real será mesmo literal quando bem interpretada. Um Deus bom que faz milagres para ímpios vivos manter, com fogo que não se apaga, verme incapaz de morrer, permanentes queimaduras com renovadas torturas, é difícil conceber. Isso é pela dimensão da santidade real e o valor incalculável em abrangência geral do sangue lá do Calvário e o sacrifício vicário para trazer paz divinal. Vida eterna é dom de Deus, não humana condição. O ímpio perecerá, perderá o galardão. João 3, verso 16, com beleza e sensatez, nos traz essa informação. É verdade, é dom de Deus para o homem não perecer, pois o castigo do inferno o crente não vai sofrer, mas a punição do mal será proporcional ao antigo proceder. Quem lê sabe que na Bíblia há textos bem complicados, parecem contradizer-se, porém bem analisados, produzem reflexão e uma boa discussão em versos bem costurados. Defendi castigo eterno e o meu colega extinção. Tudo deixa muito claro, pecado tem punição. É bom, amigo, pensar, se quando daqui passar, se tem a vida e o perdão. Há um princípio batista digno de honrosas menções. Liberdade de consciência consta nas proposições de fé, pois sem concordar é preciso respeitar as demais convicções. Isso para mim faz sentido, pois deveras sou batista. Por meio das Escrituras, dei o meu ponto de vista ao poeta e professor neste assunto de valor, de forma bem otimista. A quem teve a paciência de ouvir toda a discussão e ao pastor que respondeu sem fazer imposição,
quero parabenizar. É muito bom conversar com quem tem educação.